Olá, minhas queridas, tudo bem? A gente está de novo aqui, mais um encontro do SAF Conectadas de Mulher para Mulher, retomando o assunto sobre sentimentos e emoções tóxicas. Hoje a gente vai falar sobre dois sentimentos, a solidão e a vergonha. Esses dois sentimentos eles têm muito em comum. Por quê? Porque são sentimentos, né? As pessoas que sentem essas coisas, elas sofrem em silêncio, né? Não é algo tão visível como os outros sentimentos que a gente estudou até aqui. Então, assim, tanto a solidão quanto a vergonha são sentimentos mudos, né? Difíceis de serem descritos porque quem os sentem não comunicam, não expressam. O que é cada um? Primeiro, a solidão. A solidão é um estado, né, que a pessoa ela se sente só. Ela pode realmente estar só, mas o que mais caracteriza é o fato de que mesmo rodeado de outras pessoas, a pessoa realmente se sente sozinha, né? É mais como uma solidão de espírito, algo bem interiorizado. O dicionário também fala, né? O fato de retirar-se, isolar-se. Alguns exemplos também que ajudam a gente a compreender a solidão. O que acompanha a solidão? Acompanha o sentir, né? Ou a pessoa achar que ela realmente está sozinha, que ela não pode contar com as outras pessoas além de si, né? Que ninguém compreende ela, ninguém compreende a dor dela. Tudo isso traz muita solidão, né? Achar que não é amado, que não é estimado, que está sozinho nesse mundo. A vergonha. A vergonha é um sentimento, tem 3 definições aqui. Ela pode ser um sentimento, né, o resultado de um ato de vergonha ou desonra, tanto que a pessoa cometeu como que outras pessoas podem ter cometido contra ela, né? O fato de ser humilhado, de ser envergonhado, de ser desonrado. A vergonha é o sentimento resultante de tudo isso. A outra definição é a insegurança pelo medo de julgamento alheio. A pessoa ela é envergonhada, né? Ela tem vergonha de si. Então ela tem medo do que os outros vão achar dela, como as pessoas vão julgar a respeito de tudo, do que ela for falar, do que ela for vestir, para onde ela for, da situação que ela está vivendo. Uma outra definição é uma dor causada pelo sentimento de inferioridade. Então, tanto a solidão quanto a vergonha trazem o sentimento de insegurança, de inferioridade. Eu quero trazer uma pessoa muito importante para exemplificar esses dois sentimentos. E essa pessoa é Jesus. Lá em Mateus 26, a gente vai ler o versículo 38 e o 40. 38 e 40. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, né, voltando, Jesus disse, achou-os dormindo e disse: poxa, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Né, Jesus está extremamente triste, pediu para os discípulos ficarem lá vigiando, orando com ele, e eles dormiram. Outro texto aqui está em Marcos 15, 34. É um texto muito famoso. Na hora da morte de Jesus, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Não houve momento mais difícil de Jesus para ele ter se sentido sozinho do que na solidão daquela cruz, morrendo, né? E outro versículo que está em João 29, 20, 19, que diz: ao cair da tarde naquele dia, Jesus já tinha ressuscitado, primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Os discípulos, no momento mais difícil de Jesus, tanto na crucificação, correram, foram se proteger, que estavam morrendo de medo dos judeus. Só João, que acompanhou lá, discípulo amado, né, toda a crucificação, ficou com ele até o fim. Há vários momentos, né, que Jesus se sentiu sozinho em relação à vergonha. Vamos voltar lá para Mateus. Eu vou ler o versículo 67 do capítulo 26, que diz assim. Agora a gente vai falar sobre vergonha, os exemplos da vergonha.
Mateus 26, versículo 67. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? E no versículo 29 e 30 do capítulo 27, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus, e cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhes com ele na cabeça. Em Isaías 53, 7 fala: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Quem passou por solidão e humilhação que a gente conhece? Jesus. Às vezes a gente experimenta uma dor tão forte que a gente acha que está sozinho nessa dor. Fala: ninguém vai me entender, ninguém nunca sentiu isso. Quão desesperador é pensar nisso, que só você está sentindo essa dor e que ninguém vai entender e que você vai ter que sofrer ela sozinha. Também, muitas vezes a gente tem medo de ser humilhado, de ser injustiçado, de ser exposto. E olha só o exemplo de Jesus, como é que ele reagiu a tanta humilhação. Que nem um cordeiro indo para o matadouro, quieto. Né? A gente quer evitar muitas coisas na nossa vida e acredito que solidão e vergonha com certeza são dois sentimentos que a gente quer evitar muito, né? Mesmo sentindo, a gente não expõe, a gente não fala. E muitas vezes a gente esquece que Jesus passou por todas essas coisas e tendo ele passado, por que ele não se compadeceria da gente? Em Hebreus 4, versículo 15 e 16, diz assim: Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então era isso que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês, né? Pensem naquele que passou por tudo isso, que não nos deixa sozinhos nunca, nunca. Ele só não entende como ele já passou por essa dor. E ele tomou toda a nossa vergonha na cruz. Então é isso e até mais. Tchau, tchau.